47. Kirin Saga Capítulo 147. O Dragão. Autor El sublinhando Dome. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Suspiro. Uma víbora é minha besta guardiã. Que tipo de piada a vida está tentando pregar em mim? João pisou no pescoço da víbora. A víbora olhou para ele e abriu bem a boca, revelando suas terríveis presas e sibilando de raiva. João convocou uma lâmina curta em sua mão. Então ele a segurou ao contrário com os dois e apontou para a víbora. A víbora fez seu último silvo raivoso, abrindo bem a boca, e João friamente golpeou com a espada. A espada apunhalou o crânio da víbora e nenhuma resistência foi mostrada. O corpo da víbora então se dissipou em partículas de luz e desapareceu. João bufou enquanto se mantinha firme. Parabéns. Você passou esplendidamente. Acho que fiquei preocupado à toa. A voz de Shadow soou. Então Shadow se revelou. Por que você não me mostra a sua verdadeira face? João perguntou. Não, ainda é demais para você. Quem diz? Eu faço. E você é? Digamos que você não viria a ser se não fosse por mim fazendo de você o que você é. Shadow disse em sua atitude preguiçosa. João estreitou os olhos ainda. Eu pensei que você fosse o que quer que fosse esse teste no começo, mas parece que eu estava errado. Agora que penso nisso, o Viper não é uma das bestas guardiãs, a cobra é. Que porra está acontecendo? João sentiu um pouco a ameaça da entidade à sua frente e começou a ficar de péssimo humor. Não precisa se preocupar. Eu estou aqui desde o começo, não é uma ameaça para você de qualquer maneira. Eu só estava pressionando você. Por que razão? Simples. Você é o melhor dos dois Els. Eu simplesmente os separei e queria observar como você vai se recompor. Você pode me agradecer agora. Obrigado? De nada. Shadow disse com um sorriso. João não gostou do comportamento de Shadow. Primeiro, Shadow tem muito controle sobre ele. Em segundo lugar, Shadow parecia ter mergulhado nas memórias de João. Terceiro, Shadow tem tanta presunção quanto o próprio João. E João poderia dizer se Shadow é uma ameaça ou não. Qual é o seu motivo? João perguntou diretamente. Simples. Se você aceitasse aquela besta guardiã ou qualquer outro desafio, o resultado não viria como você previu. Desde a sua reencarnação, a alma jovem não estava perfeitamente fundida com a antiga. Você viu, parecia uma pirralha de 10 anos. O que fizemos há pouco foi impulsioná-la a crescer normalmente em vez de depender do alma mais velha tanto. Não estou dizendo que a alma mais velha é ruim, na verdade, nunca pensei que seria bom com magia e poder mental. É como adicionar não apenas conhecimento, mas poder à alma do Dragonborn e dar a ela ainda mais potencial. Shadow continuou falando sobre como ele queria que a alma de Redjun, que é aquela com o poder do Dragonborn, crescesse. As mentes e as almas estão conectadas, então a mente de Redjun teve que ser ajustada para começar a crescer naturalmente mais rápido e se tornar mais conectada à mente e à alma da reencarnação. Pense nisso como um personagem do jogo bárbaro e um personagem do jogo mago. Agora nós os juntamos com todos os seus pontos de estado combinados, e o mago bárbaro resultante é você. Você foi capaz de alcançar pelo menos algum tipo de sincronização entre os dois, mas agora vocês estão perfeitamente moldados juntos. Incrível, certo? Uma vez que demos às suas mentes escolhas separadas, eles se reuniram em seus próprios termos desta vez. Ainda assim, o que você vai ganhar com isso? Bastante. A expressão de Shadow mudou e sorriu para João. Nós dois somos os vetores finais nisso. Eu confio que você fará o que é certo. Shadow disse enquanto voltava para o vazio. Quase esqueci. Se um dia você encontrar um problema que você realmente não pode resolver, vou te dar uma mão como um pedido de desculpas. Venha me encontrar até lá. Shadow disse que desapareceu completamente. TSK. Irritante, porque eu tenho que fazer o que você quer. João estalou a língua em descontentamento e começou a sentir uma mudança no ambiente ao seu redor. Antes que ele percebesse, ele estava de volta ao local onde deveria estar desde o início. De volta ao lugar onde estava antes de ser arrastado pela sombra. Minha mão apenas tocou a de Nurina.
A diferença entre então e agora é que, estou de volta à minha aparência normal, não há mais ninguém por perto, e o céu mudou do céu noturno para um céu de fogo ardente. Ainda é a Alexandria que eu conheço. Nurina, que parecia ter visto o passado de mim e parecia perplexa. Hilda notou as mudanças no local e olhou em volta. Ei, belezas. Então vocês dois estão aqui. Gostaram do que eu fiz com o lugar? Eu estava prestes a tentar confortá-los, pois parece que me atrasei e Nurina teve que entrar no Minhelm depois de nós. Eu ia dizer algo, mas do nada fui abraçado com força por Hilda. Parece que eu realmente os deixei preocupados. É tudo por causa daquele idiota do Shadow. Não sei o que ele é, mas há muitas possibilidades que preciso discutir com alguém experiente assim que sair. Sinto muito por não ter acreditado em você, garoto. Sinto muito mesmo. Hilda não ia me largar tão cedo. Nurina também se juntou ao abraço de brincadeira. Parece que alguma discussão foi levantada sobre algo, mas acho que não tenho tempo para isso agora. Meu desafio está aqui. Roararar, tudo bem, eu ouço você. Eu olhei para o céu e havia algo voando ao redor. Abrindo as asas para pegar vento, estendendo a cabeça e o pescoço para perfurar o ar, fazendo rugidos altos no céu. Esse é definitivamente um deles. Tudo bem, senhoras. Há uma situação de lagarto voador no meu reino da mente agora. Se importa se eu for cuidar disso? Hilda e Nurina estavam tendo problemas para falar depois de ver um dragão. Ainda assim, eles se recuperaram cedo depois de lembrar que é apenas coisa da minha cabeça. Vou atrás. Eu disse quando comecei a seguir a pé. O dragão estava alto no céu, então era impossível alcançá-lo, mas esse era o ponto da trilha. Jonrad me disse que é preciso seguir, resistir ou lutar contra a besta guardiã, mas no caso de ter um dragão, não se deve lutar contra ele. Por isso comecei a ter certeza de sua direção e corri de acordo com o layout da área que me lembro. Graças a Deus eu ainda sabia sobre os becos e os atalhos. Antes que eu percebesse, o dragão estava voando sobre o mar. Se alguém visse um dragão voando sobre Alexandria assim, isso se transformaria em uma temporada totalmente assustadora. Eu continuei rindo da ideia bizarra na minha cabeça. Hilda e Nurina me seguiram tranquilamente. Parecia que algumas leis da física não se aplicavam a elas. O dragão virou no céu e voou para o norte, então começou a pousar. Corri o mais rápido que pude e encontrei o dragão pousando sobre a cidadela de Qaitbai. Um dragão. Em Qaitbai. O nível de imersão está atingindo um estado crítico agora. O dragão abriu a boca e pulou e gritou uma palavra inédita. Parecia Tum, mas não era. Foi apenas uma onda de choque mental crua e poderosa. Eu só conseguia cerrar os dentes e suportar a dor. Era uma dor forte, como se eu estivesse mastigando um pedaço de vidro e um buraco negro crescendo no centro do meu cérebro. Eu senti como se minha cabeça estivesse sendo atingida por uma coisa grande. Foi horrível. Jonrad me contou sobre essa parte e foi mais doloroso do que ele descreveu. Depois de 2 ou 3 rodadas de resistência e intimidação do dragão, abriu as asas e voou. Onde está indo? Ele apenas voou para cima e, de repente, virou para baixo e mergulhou de nariz em mim. Ainda devo vê-lo vir para mim? Eu estava meio apavorado, mas continuei dizendo que não pode ser verdade. Não deveria ser verdade, certo? Bem, não adianta perguntar, já era tarde demais de qualquer maneira. Eu só podia esperar para ser achatado sobre o dragão, mas Jonrad disse que tudo ficaria bem. Assim que pude senti-lo, a cena ao meu redor ficou branca. A próxima coisa que senti foi um espaço em branco. Não, há um céu claro acima de mim. O que significa? Eu estou caindo. Isso é tudo que eu poderia dizer. Eu estava tendo uma queda livre sobre o mar. Roarar, me ajuda aqui, por favor. Parece que o dragão também estava fazendo outro mergulho de nariz ao meu lado. Foi mais rápido do que eu e chegou primeiro ao mar e depois mergulhou na água. Eu não tinha forças para fazer nada, então me preparei e mergulhei atrás dele. A cena mudou mais uma vez. A próxima coisa que vi foi na água. Um pouco profundo demais para alguém que acabou de cair, já que eu não conseguia ver a superfície do mar.
O dragão estava lá, mas era como se fosse feito de luz dourada. Ele nadou na água se estiver voando no céu. Estranhamente, eu poderia fazer o mesmo. Continuei seguindo na água e ele passou por um cardume de peixes que se dispersou com os movimentos. O dragão começou a se revezar após o revezar, então disparou para cima como se estivesse caindo na outra direção da gravidade. Eu só podia endurecer meu coração e seguir seu ritmo. Assim que me levantei da mesma forma, pude ver a superfície da água vindo nitidamente com um som estrondoso. Já estava fora do mar. O lugar a que cheguei era um espaço tipo caverna com muitas árvores e flores como se fosse um pedaço do céu. Eu não estava mais voando. Saí da água e vi o dragão em sua forma de luz parado em uma rocha não muito longe de mim. Eu entendi que deveria seguir. Assim que cheguei a ele, o dragão saltou e voou para outra rocha. Olhei para ele voando e corri atrás dele. Ele voou mais uma vez e se dirigiu para dentro da caverna. Era um pouco de vegetação densa por aqui, então fiquei um pouco para trás. Mas assim que passei pela vegetação espessa, minha boca quase caiu. Na minha frente havia um vale de dragões leves. Tinha um monte deles. Olhei em volta e foi uma sensação muito majestosa. Também pude ver o dragão que eu estava seguindo pousando na outra extremidade do vale. Havia uma estrada entre a vegetação e isso significava apenas uma coisa. Continuei seguindo entre o grande número de dragões de luz até chegar a uma escada que subia. Não havia outra maneira. Depois que subi as escadas, cheguei a uma parede meio circular e o dragão estava parado em cima dela. Aquilo era um Oddwall, assim como os dragões, era feito de luz. A aura do dragão parecia não me intimidar mais. Entendi que já cheguei ao fim. No entanto, eu ainda podia sentir algo brilhando no meio do Oddwall. Aproximei-me dela e ajoelhei-me para poder alcançá-la. Uma vez que eu percebi o que é, eu estava. Só podes estar a brincar comigo. Infelizmente, o dragão não respondeu e tudo o que pude sentir foi a luz brilhando intensamente e minhas costas ficando frias. Abri os olhos que fechei e na minha frente vi muitos rostos familiares. Sim, eu estava de volta. Kiren Saga capítulo 148 com você esta noite abri os olhos que fechei e na minha frente vi muitos rostos familiares. Sim, eu estava de volta. João. Ah, eu não pude deixar de rir. Isso foi ótimo. Foi tão bom que eu estava tremendo de emoção. Por quê? Bem, foi o garoto Johnhild. Você está bem? Uma grande mão me segurou. Era o vovô. Tormund, deixe o garoto comigo. Johnhild, filho, você não está se sentindo magoado? Outra mão me tirou. Era a vovó. Jun, você está bem? As mãos macias me puxaram para o lado. Era Ju. Senhor. Alguém se agarrou ao meu braço. Era Lina. Uma gata preta pulou na minha cara. Era Nefertiti. Eu estava sendo cercado por pessoas de todos os lugares. Com licença. Eu não me importaria se vocês fossem todos gatos, mas saiam daqui, por favor. Espaço pessoal, caramba. Demorou um pouco para afastar todo mundo e finalmente consegui respirar. Então isso aconteceu. HMMM. Isso aconteceu? Sério, isso pode acontecer? Essas três exclamações eram sobre três assuntos diferentes. Em primeiro lugar, não estávamos mais no salão de Drumel do clã. Hilda, Jonrad, Ju, Nefertiti, Alina, Nurina, vovô, vovó e aquele cara, Sigurd, além de mim, estavam todos reunidos em uma sala atrás do salão do hidromel. A sala era majestosa do ponto de vista nórdico. Isso serve como escritório do vovô. Muitos livros foram arquivados, alguns tesouros foram colocados à vista e, o mais importante, a espada do clã Firemani, Grão. De qualquer forma, esta reunião foi sobre a enormidade que pareço ter causado. Depois de ouvi-los e eles me ouvirem, todos tiveram suas próprias impressões. O dragão é o melhor resultado possível. Ficou preso em uma ilusão de um mundo diferente. Babi Talos. Filho Irms. Era eu. Comecei relatando os fatos sobre o que aconteceu no reino da mente. Não disse tudo, mas apenas disse o que posso fazê-los entender.
Era um lugar que eu sonhava antes. A ilusão me prendeu a pensar que eu era outra pessoa. E quando Nurina me encontrou, pude voltar aos meus sentidos. Então apareceu um dragão e recebi meu desafio. Não revelei nada sobre Shadow. Também parecia que Nurina e Hilda não sabiam disso. Em seguida, eles me contaram o que aconteceu do lado de fora e como um vórtice de Firiwins disparou para fora do meu corpo e causou uma séria confusão até que Jonrad usou algum método para abrir um caminho para Nurina até o centro do vórtice. Parecia que o vórtice se extinguiu em poucos minutos depois que Nurina se juntou a ele. O que pareceu um pouco engraçado foi Nurina quando encontrou Hilda comendo em meu mundo mental. Pela descrição de Hilda, era uma bola dourada crocante e muito doce. Esse é o Zalabias. Outros chamam de Lokma. Uma das poucas coisas que me causaram dificuldade em permanecer em meus limites de peso perfeitos em minha vida passada. Essa conversa chegou ao fim, mas eu ainda estava impaciente para experimentar algo com Jonrad. Vovô, você pode falar com ursos, certo? Hilda também pode falar com lobos. Perguntei. Sim, garoto. Você já não sabe disso. Vovô respondeu. Então, eu e aquele velho Jonrad não podemos falar com nenhum tipo diferente de besta além daquelas com as quais estamos destinados? Perguntei mais uma vez. Você, de todas as pessoas, é mais experiente do que qualquer um sob o autorogar com a língua do dragão. Ninguém precisa ser um Firemani para ouvi-lo falar. Jonrado respondeu. Fufufufu. Não pude deixar de rir e fazer aquela pose de Lelouch Champeroge quando ele coloca a mão no rosto e ri maldosamente. Diga-me, ó avô. E como pode um Firemani normal falar com feras então? Simples. Primeiro, é preciso ser reconhecido por uma certa besta guardiã e geralmente ter mais de 16 anos de idade. Segundo, é preciso interagir com um certo membro da espécie dessa besta guardiã ou uma espécie próxima até que as almas de homem e animal se entendem. Nem mesmo palavras são necessárias então. Isto é o que chamamos de amizade. Só se pode ter um amigo verdadeiro. Disse o avô. Tudo bem, então, por exemplo, o lobo pode incluir cães de caça e cachorros. Certo. O urso pode incluir dog-bears. Também verdade. A serpente pode incluir uma criatura serpentina. O assentiu. A baleia pode incluir os golfinhos. Golfinhos? Todos inclinaram a cabeça. Eu sei sobre eles. Jonrad. Os grandes peixes de Ammerfell. Disse Hilda. Sim, mas são peixes. Não tem nada a ver com baleias. Jonrad disse. Você pode nunca ter se incomodado antes, mas garanto que são baleias. HMM. Vou perguntar isso a um amigo meu. Mas o que você quer aqui? Vovô perguntou. Então, para nós Firemanes, quanto tempo precisamos para interagir com uma certa fera para ganhar sua amizade? Depende da fera, quão inteligente ela é, a primeira impressão. Os mesmos fatores que os humanos têm. Disse Hilda. Entendo, entendo. Então, por exemplo, se você resgatou uma fera com a qual tem afinidade e não tem nenhuma companheira fera, isso significa que vocês vão se entender rapidamente. Eles assentiram. Sim, quase um segundo. Skadi salvou um dog-bear em Markarth uma vez e eles estão juntos desde então. Vovó disse. Então o que o dragão me mostrou era verdade afinal. O que o dragão te mostrou? Vovô parecia estar pulando de seu assento. Eu sorri e fui até Jonrad, então sussurrei algo para ele. Seus olhos se arregalaram. Tem certeza? Ele me segurou pelos ombros e me sacudiu. Eu balancei a cabeça. Você tem certeza? Eu disse que sim. Afinal, eu já passei por isso. Mesmo antes do desafio. O que posso te dizer? Eu sou simplesmente incrível por natureza. Se isso for verdade. É verdade, estou super impressionada. Isso não. Há outra coisa. Oh. Sim, apenas tente. Tem algum por aí? Não muito, receio. Mas o clã às vezes vende produtos requintados para pessoas ricas. Raridades como javalis de guerra e guars. Pode haver um por aí que me agrade. Jonrad disse e começou a pensar. O resto estava tentando descobrir sobre o que estávamos falando.
Junha parecia animado e saiu sozinho depois de me dizer algumas palavras paternais. O que foi aquilo? Hilda perguntou. Bem, ele deve confirmar a verdade para mim. Se for verdade, vamos expurgar este clã daqueles pagãos que adoram cachorrinhos. Eu mantive meu ato de Lelou Champeroge Chuni. O dia acabou, mas todos os jovens, exceto Vilcar, terminaram seus respectivos gibak. Desafio de afinidade da besta guardiã. Era para ver uma festa de caça, mas não preciso falar sobre como todos estavam exaustos por causa do acidente que causei. Junhad continuou a pesquisa que lhe enviei e o resto de nós foi para casa. Alina ia segui-la, mas Sigurd a arrastou com ele. Apenas por agora. De qualquer forma, alguém estava usando a situação a seu favor. Ju, esta é a minha cama, você sabe. Eu disse a Julianar que estava ocupando minha cama. Nesta casa, minha cama só dava para mim e Nefertiti, a menos que seja uma daquelas ocasiões em que não posso dormir na cama. Mas agora Ju parecia ter perdido nosso velho hábito. Eu quero estar com você esta noite. Ela disse. Pode haver alguma combinação de palavras mais bonita do que esta em qualquer idioma. Eu não acho. Porra, você está certo, autor. De qualquer forma, vi que Ju estava deitado ali e sorrindo para mim. Ela não estava jogando nenhum jogo mental e estava acariciando a Nefertiti adormecida ao lado dela. Que visão grandiosa! Sentei-me ao lado da cama e puxei Ju para mim. O que você quer? Ela se moveu e se aproximou de mim. Ela deslizou entre meus braços e me abraçou. Você assustou Oblivion fora de mim hoje. Ela disse. Ela parecia ter ficado preocupada, hein? Acho que foi a primeira vez que ela me viu em uma situação difícil. Tudo bem. Meu coração estava sentindo o calor de receber as emoções de Ju. Ainda assim, algo parecia estranho quando a abracei de volta enquanto olhava para o que ela estava vestindo. Era apenas seu vestido de dormir. Nenhuma outra camada de roupa foi sentida sob ela. Ju, você está usando alguma coisa por baixo disso? Eu perguntei a ela. Não, uma única coisa. Ela sussurrou palavra por palavra. Meu batimento cardíaco acelerou e fiquei animado de repente, mas... As paredes desta casa são finas, lembre-se do que aconteceu quando eu... Ela colocou o índice em meus lábios e sorriu. Vamos para aquele lugar. Ela disse com uma voz doce. Por mim tudo bem. Não havia como eu segurar mais. Little John já estava cantando o feitiço. Nós nos demos as mãos e saímos furtivamente da casa. Então cavalgamos um cavalo flamatronar juntos até chegarmos às nascentes perto do Jardim do Fogo e escolhemos uma isolada. O lugar estava quente, mas para minha surpresa, parece que Ju preparou o lugar com antecedência. Encontrei uma esteira de piquenique e uma cesta com uma grande garrafa saindo dela. Então, você está tirando todas as vantagens antes que a Luna faça alguma coisa. Claro, eu estava aqui primeiro. Ela disse e me puxou para sentar com ela. Sentamos um ao lado do outro e abrimos a garrafa de vinho que ela trouxe. Não sei quando, mas de repente começamos a nos beijar como dois namorados que sentem muita falta um do outro. Ignorei esse sentimento por muito tempo apenas para não sobrecarregar Ju mentalmente, mas agora não há necessidade de ter medo. Minha garota está forte, louca e linda como sempre. Onde estávamos de novo? Ah, o beijo. Embora não seja a primeira vez que nos beijamos, mas desta vez estamos um pouco obscenos. No passado, apenas imprimimos um beijo na boca um do outro, mas agora sou eu invadindo ela com aquela técnica que aprendi com Elish que Ju está simplesmente alheio. O que devo dizer? Aprendi com um profissional. Ju não parecia ter esperado que o beijo pudesse ser feito dessa maneira e quase não conseguiu me acompanhar, embora eu fosse devagar com ela, especialmente quando nossas línguas se entrelaçaram em um movimento de vórtice. Ju parecia ter começado a superaquecer. Eu a segurava perto de mim o tempo todo e ela me segurava cada vez mais forte. Apenas sentir a pele de seus lábios nos meus me deu uma sensação mágica que me fez segurá-la assim. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Nós dois estávamos vestidos levemente,
Então não foi problema nos despir sem perder o calor que acumulamos até agora. Ju tinha uma peça com ela de qualquer maneira, então ela simplesmente a mandou embora em um movimento e meu homem Deus. Sua pele pálida, que se deve ao fato de ela ser meio nor meio Dahmer, fez dela a coisa mais bonita sob o luar. Posso dizer o quanto quiser, mas mesmo com esse tapa-olho, Ju é linda demais e tem um charme próprio que me deixa louca. Quando eu a empurrei para baixo e vim para cima dela, outra rodada começou e ela estava mais acostumada a beijar agora. Ou não. Quando o calor se intensificou, ela escorregou. Que adorável! Minha mulher deveria ser assim. O que acontece a partir daqui? Ela perguntou em um tom suave. Você realmente não sabe? Você quer dizer? Está na hora? É. Não, ainda não. Devemos lubrificá-lo primeiro. Como exatamente é isso? Apenas siga minha liderança, Noob. Eu disse enquanto a carregava como uma princesa e fui para a fonte. Então eu devo fazer assim? Ju, que estava em cima de mim ao contrário, perguntou sem imaginar como fazer isso. Sim, assim mesmo, um pirulito. Claro, eu estava explicando o processo da felação. Precisamos nos lavar primeiro e depois sair para começar o hardcore. Enquanto isso, eu estava tendo um grande sight de seu forno bem barbeado. Esta é a grande posição 69. O desempenho de Ju foi de um amador, mas o pequeno João não foi fácil para ela. Acho que estar com alguém que ama ainda é muito melhor. Ela estava gemendo e tentando agarrá-lo em sua boca, mas era um pouco difícil para ela pegar aquele pequeno João que não é mais pequeno. Eu deveria mudar o nome para Johnny Sins, mas me acostumei com pequeno João. Foi uma experiência interessante com Ju, mas o tempo de jogo acabou. Está na hora. Eu disse e ela olhou para mim com expressões assustadas. Em seguida, colocou a mão sobre a virilha e parecia estar tentando como isso se encaixaria. Ju não era de forma alguma baixo. Comparada a uma garota normal, Ju é alta. Mas para um Firemani. Bem, eu sou um titambor na final. Mesmo depois de pegar a essência do Tro, o pequeno João não é mais comum. Você nem vai sentir. Eu disse para confortá-la e a peguei no colo ao contrário. Seu rosto estava oposto ao meu e ela tinha os braços em volta de mim. Eu me abaixei e ela comigo, então comecei a sussurrar o quanto eu a amo. Ela estava com vontade e começou a morder o lábio enquanto eu brincava com ela lá embaixo. Uma vez que a temperatura estava quente o suficiente, meu pênis começou a entrar. Ju pegou um pouco de guarda, mas eu já estava com as pernas bem abertas. Ela gemeu e aqui quando eu estourei sua cereja. O rosto de Ju estava vermelho e ela segurava o tapete com uma mão e mordia os dedos com a outra. Comecei a deslizar meu pênis e a respiração dela sincronizada com meu movimento deslizante. De repente, agarrei seus quadris com força, empurrando sua bunda para cima o suficiente para ter uma melhor pegada para transar. Então fui para cima dela, empurrando com tanta força que pude sentir suas entranhas tentando me acomodar. Ela estava tão apertada e doía um pouco, mas o prazer era muito mais fácil de sentir para nós dois. Ju estava gemendo. Cada deslizamento do meu pênis dentro dela fazia parecer como se estivesse se sentindo mais perto de uma montanha de prazer. Ela nem estava mais ciente de sua voz sexy. Uma camada de suor cobria seu corpo, e seus próprios sucos misturados com os meus escorriam por nossas coxas, fazendo cócegas em nós. Eu não tinha certeza de quanto tempo eu tenho até gozar, mas nós já estávamos no final dela. Eu rapidamente mudei de posição e deitei nós dois de lado, de costas para mim. Em seguida, segurei-a pela coxa direita e fui no cheio. Velocidade. O rosto de Ju estava ao lado do meu e a expressão nele era incrível. Eu não conseguia ver ninguém com expressões tão loucas quanto ela. Não pude deixar de beijá-la enquanto nós dois gozávamos pela segunda vez e eu pela primeira. Ufiço. Isso foi incrível. Eu não pude deixar de dizer isso quando já nos separamos e deitamos juntos de costas. Ju parecia ter perdido todas as células cerebrais que conseguimos consertar o tempo todo e continuou agarrado a mim. Bem, isso foi apenas o começo de qualquer maneira. Estou derramando todo o amor que posso reunir nela esta noite. Kiren Saga capítulo 149 Gatos. Na fonte,
Estávamos sentados lado a lado na água. Foi um desempenho exaustivo, mas não foi nada como nenhum outro. Não sabia que seria muito melhor com alguém de quem se gosta. Enquanto isso, a pessoa em questão estava se verificando. Será que vou engravidar? Ela perguntou. Tem alguma insatisfação com isso? De jeito nenhum. Se eu carregasse seu filho antes de Alina, isso faria com que todos soubessem quem é o chefe. Eu ri de sua lógica. Porque alguém se importaria. Ok. Você é o chefe, não discuta sobre isso. Em Skyrim, dar à luz é obrigatório. Tipo, se você tem filhos menos do que eu, você não se compara a mim. Também significa um clã mais forte, todo aquele blá blá blá. Vovô, por exemplo, tem 10 filhos sozinho. A que tem menos filhos é a Hilda que só tem a mim e parece que ela e o João Raivan pela segunda. De volta à minha vida passada. TSK. Não vamos mais falar sobre isso. As crianças eram um pesadelo naquele mundo. De qualquer forma, Ju estava perto de mim e ficou tão quieto por um segundo. Foi tranquilo. Até que Ju disse algo absurdo. Talvez devêssemos pedir a Lina para se juntar a nós na próxima vez. Basta deixá-la em paz. O pai dela é tão irritante quanto o meu. Aposto que ele vai ficar de olho em mim e vai obter um relatório detalhado de cada interação que eu tiver com ela. HMMM. Você gosta dela? Ela perguntou do nada. Acho que sim. É difícil dizer. Aí. Senti uma dor forte. Ju estava beliscando minha mordida. Que rude. Dizer que gosta de outra garota quando está comigo. Suspirar. Eu te amo. Eu disse enquanto pegava sua cabeça em meus braços. Ela, que estava um pouco tensa, se deixou abraçar e me abraçou de volta. Eu sei, idiota. Não é como se eu estivesse com ciúmes nem nada. Oh, garoto. Ela mudou de personalidade novamente. De volta para casa. Chegamos de madrugada e então, claro, estávamos em alerta máximo para não acordar ninguém. Dormi como um cavalo morto até o meio-dia. Acho que o tempo que passei com Ju me afetou. Ju não acordou e estava completamente em modo de recuperação. Quando voltaremos para o Winterhold? Eu, que estava fazendo o café da manhã no lugar do João Had, que ainda não voltou para casa, perguntei a Nurina. Hilda, que estava preguiçosa, ficou tensa e olhou para mim. Você quer partir? Ela perguntou em um tom hesitante. Eu sabia que ela não iria querer que eu fosse embora, mas o que posso fazer? Tenho muitas coisas que preciso terminar. Bem, existe aquela minha empresa que precisa de gerenciamento, assim como o resto do porão, já que agora sou o Shadow Jarl. Há também as mensagens que o Fricksturmcloak continua enviando e parece que algumas pessoas migraram para o Interol recentemente. Eu também preciso comparecer à cerimônia de abertura do novo modelo dos 9E. Por alguma razão, minha memória estava boa esta manhã e minha resposta resumiu o buraco de merda em que estou prestes a cair quando voltar para o Winterhold. Muito menos eu tenho que parar em Windeum para terminar um assunto de absoluta importância. Tudo bem, eu entendo. Hilda disse e parecia estar de mau humor. Você pode vir. Nurina disse indiferente a Hilda. Hilda abriu a boca, mas não disse nada e parecia estar sem palavras. Atualmente, você não está fazendo nada importante para o clã e tudo que você faz é aparecer com seu navio quando há problemas. Você pode fazer isso em Winterhold, certo? Disse Nurina. Hilda ponderou por um tempo. Vou pensar sobre isso. Essa foi a resposta dela. Eu acho que não pode ser ajudado. O velho ainda não está em casa. Bem, a culpa é sua, afinal. Foi você quem sussurrou algo para ele e o deixou louco por isso. Então eu acho que vai demorar um pouco. Oh, isso vai demorar um pouco, especialmente se ele falhar. De repente, a porta se abriu e João Ra veio correndo. Joilde. Onde ele está? A primeira coisa que ele fez foi segurar Hilda pelos ombros e perguntar por mim. Se ele apenas olhasse para o lado, ele me veria. Ainda assim, ele tinha um olhar enlouquecido por algum motivo. Hilda ficou surpresa e silenciosamente apontou para mim. Assim que João Ra me viu, ele me segurou pelos ombros, assim como Hilda. Cara, funcionou.
Ju e Nefertiti foram acordados pelo ataque repentino de Jonrad. Ele causou muita confusão a ponto de Hilda ter que usar uma faca para ameaçá-lo para mantê-lo baixo. Agora, na nossa frente estava alguém que se juntou a nós recentemente. Um gato cinza com olhos verdes e uma pelagem esplêndida. Parecia um gato siberiano ou um gato norueguês da floresta com uma camada superior de pelos longos e brilhantes e um subpelo lanoso. Parecia afo majestoso. Pessoal, este é Gulliver. Jonrad disse enquanto apresentava o gato na mesa. Ninguém reagiu. Eu não reagi porque queria ver as reações deles também. Este é um momento histórico. Jonrad, acho que você precisa explicar mais. Sem se empolgar, por favor. Disse Hilda. Ei! Nosso filho é um gênio, Hilda. Como esperado de um filho de muitas mãos. Acredite em mim, você não quer levar o assunto para lá. Hilda levantou a faca mais uma vez. Jonrad desculpou-se imediatamente e olhou para Gulliver. Hein? Esse cara aqui é o meu parceiro, o nome dele é Gulliver. Hilda apontou a faca para mim. O que você fez com seu pai? Nada, eu juro. Eu me assustei sem querer. Então por que ele está tendo um gato e fazendo os mesmos olhos que você quando fala sobre gatos? É porque sua alma foi purificada pelo santo gato e... Acredite em mim, você não quer levar o assunto para lá. A faca de Hilda se aproximou ainda mais. Gatos são computáveis com o dragão. Eu disse isso de uma vez. Hilda parecia não ter entendido ainda. Como o menino disse. Assim como lobos gigantes e cachorros são compatíveis com o guardião-lobo. Gatos são compatíveis com o guardião-dragão. Impossível. Hilda recuou alguns passos. Ju e Nurina abriram bem a boca. Foi assim. Quando segui o dragão em meu reino mental e ele me mostrou o Vale dos Dragões. Também vi um gato feito de luz. Foi uma grande revelação para mim. O dragão guardião é um símbolo de Alduin ou também pode ser um símbolo de Akatoshi. Akatoshi é o principal dos 9 teólogos imperiais e o deus dragão do tempo. Ele está presente em todos os panteões de Tareli que os elfos o chamam de Auriel, enquanto os dragões o chamam de Bormar, que significa pai. Por outro lado, o povo gato Khajiit de Elsuir o chama de Alkoshi, o rei dragão dos gatos, também conhecido como o primeiro gato e o grande rei gato do tempo. A partir deste ponto, parecia haver uma forte relação entre dragões e gatos, o que é uma boa notícia para mim. Também explica como posso falar com Nefertiti mesmo que não tenha feito a trilha antes. De qualquer forma, tenho certeza de que é devido ao meu sangue de dragão. Hilda se levantou e olhou entre mim e Jonrad. Dragões? Gatos? A pergunta era simples, mas nós dois entendemos o que ela queria dizer e assentimos. Prove. E aqui foi todo o trabalho duro começou. Depois de muito tempo e esforço, finalmente conseguimos provar que realmente podemos falar com gatos e fomos arrastados para o salão de Drumel do clã. Filha, qual é a notícia importante desta hora? Vovô Tormund e os outros altos escalões do clã estavam todos aqui. Pai, é sobre Jonrad e Jonhild. Eles podem ouvir gatos. Ninguém parece ter qualquer compreensão do que está acontecendo. Aconteceu assim. Hilda começou a contar ao vovô e ao outro o que havia acontecido. Todos estavam de pé sobre como foi a história de Hilda, já que Hilda é uma barda e uma contadora de histórias. No final, o vovô olhou para Nefertiti e Gulliver e segurou sua cabeça. Por longos anos, o clã procurou por uma besta computável com o dragão guardião. Nós trouxemos guars, jacarés, répteis enormes. E no final, gatos. Pai, devemos comemorar. Tio Major pulou da cadeira e ficou animado. Sim, pai. Também devemos decidir qual tribo de gatos vamos adotar no clã. Tio Vali e Balder disseram em uníssono. A discussão esquentou, mas o vovô, que parecia ter encontrado sua resposta há muito perdida, estava sentado em silêncio. Depois de uma longa discussão, minha sugestão de adotar mages entre cats foi aceita e o clã decidiu adotar os gatos no próprio forte principal. Este dia marcou o dia em que uma das maiores potências amorosas de cachorros começou a se converter ao culto do gato sagrado. Kirin Saga capítulo 150. Já se passou um ano.
A vida continuou no dia seguinte. Eu estava assistindo meu clã começar a enviar pedidos ao colégio de Enterod e aos outros clãs ocultos para enviar qualquer gato sentinela mago que eles pudessem dar para adoção. Os gatos Magicentry são uma das melhores raças, pois são sensíveis a movimentos e podem detectar mágica e os seres que vieram de outro reino. É um grande talento para a segurança e muita gente os adota por esse motivo. Uma das razões pelas quais há uma raridade na aparição do dragão guardiano Firemani Clã é que não há dragões ou qualquer besta relacionada a eles ao redor dos Firemani. Com gatos por perto, isso pode mudar para a próxima geração dos Firemanes. Ninguém esperava ver resultados no próximo ano ou no seguinte, mas seria um bom sinal de esperança produzir crianças mais talentosas com o reconhecimento do dragão guardião. De qualquer forma, por enquanto, decidi ficar por alguns dias e ajudar no clã. Vovô me deu a tarefa de ensinar combate às crianças. Foi divertido estar cercado por meus primos mais novos. Eu era bastante popular entre as crianças de qualquer maneira. Devo admitir que me diverti muito. As crianças não eram muito fáceis de lidar, mas a regra universal de mostrar às crianças como você é incrível sempre funciona. Entrei em uma batalha simulada com Ju e comecei a mostrar nossas habilidades com armas de madeira e técnicas desarmadas. As crianças estavam atirando feixes de laser de seus olhos, mas ficaram realmente desapontadas quando eu lhes disse que aprenderiam o básico. Eu tive que prometer a eles que passariam uma certa técnica como recompensa para fazê-los se apegarem. O dia seguinte foi mais do mesmo. Também levei Ju para um encontro na pequena cidade fora do forte do clã. Na verdade, havia algumas coisas divertidas acontecendo lá e, devido ao meu cabelo ruivo, fui tratado como um Firemani em movimento. Que ainda senti como um tratamento de um nobre. Mas às ordens de Hilda, devo ser João Dari naquela aldeia, embora tenha sido anunciado como um Firemani adotado. Foi tudo para vazar notícias sobre minha sobrevivência como João e o Firemani. Ainda assim, pude saborear guloseimas e pãezinhos doces durante o passeio. Ju também ficou tão feliz que devorou tudo o que encontrou no local. Minha cabeça de alguma forma começou a pensar em Alina, que partirá amanhã para seu clã e nos encontrará mais tarde em Winterhold. Esse Sigurd estava realmente me irritando. Quero ir para casa. Perguntei a Ju porque já não havia nada para ver na cidade. HM. Não, vamos sair um pouco. Eu também prometi a Freja que me encontraria no forte e levaria você junto. Traga-me. Você sabe que eu não gosto de ter compromissos sem aviso prévio. Era uma das minhas regras de ferro. Não coloque coisas na minha agenda que eu não aprovei. Realmente me irrita. Vamos, só beber um pouco com os caras. O amor da sua vida vai estar lá também. Fiquei tensa com aquele amor da sua vida. Era da Alina ou dela mesma que ela estava falando. Ju riu de brincadeira. Olhe para sua cara. Aposto que você estava pensando é ela ou Alina. Suspirar. Eu sou tão fácil de descobrir? Eu realmente quis dizer o Ulfur. Ju disse algo e começou a rir como um maníaco. Bem, está tudo bem. Não quero ser ridicularizado de qualquer maneira. Eu não. De qualquer forma, eu tive que segui-la no final enquanto pensava em uma resposta para ela. Estranhamente, quando entramos no forte, todos os guardas do lado de fora cumprimentaram Ju com sorrisos de desejo. Eu tive que encará-los para que eles guardassem para si mesmos. Sério, este Júlio. Ela pode fazer amizade com pedras agora. Já se passou um ano e agora, veja como ela pode se tornar popular sozinha. Eu estava me sentindo orgulhoso em meu coração. Quando chegamos ao forte, a área interna estava um pouco escura. Parecia que esta é a minha primeira vez e o salão do hidromel está fechado, então o lugar estava um pouco desolado no corredor que levava a ele. Assim que chegamos ao portão, senti uma leve presença, mas ela desapareceu imediatamente. Parei meus passos e olhei em volta. Ju, você sentiu isso? O que? Alguém está naquela esquina, mas eles são realmente bons em se esconder. Deve ter sido sua imaginação. Ninguém vem aqui agora. Ou talvez algumas das feiras. Vamos. Eu decidi que era como Ju disse e a segui,
Mas quando estava prestes a dar um passo, ouvi um ufa. Ju, espere. O que é? Alguém está realmente lá. Eles são tão habilidosos a ponto de poderem se esconder da minha detecção. Sério? Não devemos nos envolver com isso então. Do que você está falando? Você seria o primeiro a apontar para a morte em uma situação como essa. Ju ergueu as sobrancelhas e sorriu idiotamente. Ah, claro, mas tenho certeza que não é nada para se preocupar. O lugar é super seguro. Isso é o que me preocupa. Porque alguém iria se esconder em um lugar tão pacífico. Eu tenho uma má premonição. Eu evoquei a magia e caminhei em direção ao canto que estou suspeitando. Espere, não pode ser alguém que está fazendo algo privado. Disse Ju. No corredor. Só não vamos nos atrasar. Oh, olha ali, isso é um morcego? Olhei para onde ela apontava, mas não senti nenhuma presença. Na outra direção, a presença que eu travava antes começou a se mover. Entendi. Corri como um fantasma e ataquei em um segundo a figura que apareceu no corredor escuro diante de mim. Espere, John. Ju falou, mas não posso largar essa pessoa sorrateira agora. Eles caíram nessa. Assim que segurei o alvo e o prendi contra a parede, pude finalmente ver seu rosto. Ragnar? Jonilda? Isso, meu primo. O que você está fazendo aqui, mano? Eu soltei imediatamente. Eu só estava prestes a. Você sabe. Eu realmente preciso ir embora. Ele caminhou em direção à porta que dava para a sacada do forte. O forte tem uma varanda que liga alguns salões ao salão do hidromel. Espere, o que você está fazendo aqui à noite? Eu estava realmente preocupado. Ju, que me alcançou, ficou ao meu lado. Oh, se não é o Ragnar. Ei, Juliana. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou. Eu estava apenas. Ele parecia um pouco perturbado. Oh, eu me lembro agora. Ju disse e fez uma cara de compreensão. Lembrar o quê? Lela me disse que Ragnar é sonâmbulo de vez em quando. Sonâmbulos? Lela é irmã de Ragnar. Ela tem 14 anos e sempre se veste como uma espécie de ninja. Mas pensar que Ragnar é sonâmbulo, fico triste por ele. Ei, eu conheço essa poção que pode ajudar com isso, se você quiser. Ah, não precisa, não precisa. Eu já sou o melhor em sonambulismo. Ninguém consegue dormir e andar como eu. Estou indo embora. Ele disse e correu para a varanda. Mas, o melhor em sonambulismo. Esse cara é sonâmbulo sem saber que tem esse problema. Pobre Ragnar. Ufa. De qualquer forma, vamos para o ponto de encontro. Ok. Caminhei com Ju até o salão do hidromel e não estava esperando nada no momento. Assim que Ju alcançou a porta, ela empurrou e ela não abriu. Ei, John. Uma mão aqui, por favor. Ok. Abri a porta e estava prestes a olhar para dentro, mas muitas presenças foram sentidas ao meu redor. Fiquei chocado sobre como esse número conseguiu ficar oculto e estava prestes a evocar a magia e me preparar para a batalha, mas... Feliz aniversário, João. Aconteceu assim. É o meu aniversário. E eu sou o único que se esqueceu disso aqui. Que legal da parte deles. Verdadeiramente. Desde o dia em que me formei no orfanato, já se passou um ano. Parecia que Ragnar de um tempo atrás era para avisar a todos da minha chegada e garantir que eu fosse surpreendido. Surpreender-me é uma má ideia, pessoal. Eu estava prestes a usar o Tum para avisar todo o forte de intrusos. Eu disse. Que maldade. Freja não pareceu gostar da minha reação à surpresa. Vocês não sabem como seus sentidos são aguçados. Se não fosse por Ladino Urina nos esconder com magia, nada teria passado por seus sentidos. Disse Juliana. Sim. Ele realmente me deu um susto lá atrás. Ragnar ainda estava tendo dificuldade em lidar com o que aconteceu. Mas sonambulismo. PFFFT, boa saída, Ju. Aqui, beba. Aftor se divertiu com a história. O clima era bom. Eram cerca de 10 da noite e nós firemanes tendemos a dormir cedo, então é legal da parte deles fazer uma festinha como essa naquele nosso. Bem, não era tão grande.
Apenas nós, os jovens adultos e alguns dos mais velhos e alguns anciãos. Nurina, Hilda e Jonrai também estiveram presentes. Nurina fez sinal para mim e eu me levantei e caminhei até ela. Feliz aniversário, pirralho. Ainda é com o pirralho? Bem, você tem sido um pirralho perto de mim por 15 anos. É difícil pensar que você já tem 16. Sim, 16. A festa começou a ficar mais silenciosa e todos começaram a se despedir. Apenas alguns permaneceram e eles eram Nurina, Hilda, Jonrad, Alina, Ju e eu. Jonhilde, ouvi algo estranho de sua mãe. É sobre o seu reino da mente. Jonrad abriu um tópico do nada. Ah, isso? Eu queria escolher a hora certa para perguntar, mas parecia que todos estavam ocupados nos últimos dias. Hilda seguiu. Então, essa pergunta, hein? Falar a verdade. Eu preparei muitas respostas ao longo da minha vida. A situação é simples. Ninguém pode aceitar a ideia de perder seu filho para outro estranho que usa seu corpo. É um pensamento insuportável. Eu, que reencarnei neste corpo do filho deles, sou como um sequestrador. Isso é o que eles podem pensar. Eu sei que Jonhilde, o original, ainda está lá e tem muita influência sobre mim como pessoa. Além disso, minhas duas metades estão se aceitando a ponto de não poderem mais se separar. Acho que Shadow se certificou disso. Suspiro. Por onde devo começar? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.